Raí Leal antes da jogada, parabéns pela vitória. Te perguntar sobre a entrada do Hércules, né, ele que entrou como lateral direito, como que vê essa ideia de colocar ele naquela posição ali no lugar do Samuel Xavier? Boa noite a todos. Porque nós estamos com dificuldade na lateral direita, né? O Guga machucou no último jogo. Nós só temos o Samuel para aquela posição e nós já temos um jogo importante no próximo domingo contra o Santos. Então seria arriscado demais a gente deixar o Samuel o tempo todo, até não só pelo cansaço, mas de repente se ele sofre uma lesão, nós já não teríamos nenhum lateral da posição para o domingo. Então conversei com o Hércules, nós tínhamos o garoto também da base que já tinha jogado por aí, procurei colocar o Hércules, que é um jogador mais experiente, quebrou esse galho aí hoje, até porque, como eu falei, né, nós tínhamos que poupar o Samuel para o jogo de domingo. Boa noite, Renato. Silene Pinto, do canal Flu News, parabéns pela vitória, bem-vindo. Hoje o Fluminense jogou bem, com bastante intensidade. Jogou dentro daquilo que você projetou, e eu queria saber sobre as substituições. Foi para dar mais fôlego ao time no segundo tempo ou foi para dar mais, para você olhar e observar os outros jogadores que entraram? Sim, você viu bem. A minha equipe jogou com bastante intensidade. Foi, apesar do pouco tempo para treinamentos, eles fizeram exatamente o que nós treinamos ontem, o que foi pedido para eles na pré-eleição. Eu falo para eles que eu não tenho um time, eu tenho um grupo. É importante, no momento que o jogador recebe uma oportunidade, ele colocar uma pulguinha atrás da orelha do treinador. Nós temos sempre jogos importantes a cada 3 dias, então eu preciso de todo mundo. Então, quanto à equipe que começou e mais as substituições, foi justamente para isso, para eu poder observar todo mundo. É lógico que as características do Cano eu conheço bem, mas era importante também para o Everaldo, já que ele fez os 2 gols. Dar oportunidade para todo mundo de observar. Os que começaram, os que entraram, conhecer bem o jogador, conhecer bem as características, porque é pouco tempo, e o pouco tempo que eu tenho, preciso ocupar esse tempo em todos os aspectos. Na parte física, na parte técnica, na parte tática, observar as características dos jogadores, para que sempre que eu tiver que fazer uma substituição ou colocar um jogador, eu tenho certeza daquilo que eu estou fazendo. Boa noite, Renato. Boa noite. Diego Pérez, do GE. Você, como você falou, se deu oportunidade para alguns jogadores, rodou bastante o elenco. E quem chamou mais sua atenção nesse jogo? Um jogo que, obviamente, o time se destacou com 5 gols, mas o La Vega, por exemplo, é um jogador que entrou só no final e a torcida vem pedindo muito, mas é um jogador muito jovem do Uruguai. Ele está num período de adaptação. Como tem sido esse período de adaptação dele? Eu não gosto de individualizar o jogador, né? Eu gosto de falar do grupo. O time todo esteve bem, é aquilo que eu falei, com bastante intensidade, todo mundo procurando se ajudar, não dando espaços ao adversário, o time valorizando a posse de bola. Então todos eles aproveitaram a oportunidade. E foi importante, principalmente para o Everaldo, fazer os 2 gols, que isso dá uma confiança muito grande para ele, é necessário. Mas todo jogador que começou a partida esteve bem, quem entrou esteve bem também. Eu acho que isso é importante. Eu sempre falo para eles que o reflexo do torcedor na arquibancada é o reflexo do time dentro de campo. Então, se o torcedor gostou, porque viu que a equipe estava se entregando o tempo todo. E como eu te falei, eu gostei durante os 90 minutos da partida, porque todo mundo esteve bem. Renato, boa noite. Fernanda Pisotti, da Rádio Band News FM. Você disse em entrevista aqui quando chegou ao estádio que ia aproveitar para conhecer o elenco, né? E para eles mostrarem o porquê de estarem vestindo a camisa do Fluminense. Queria saber se alguém chamou a sua atenção hoje na partida. O lateral, o Léo Jansen, vi você falando bastante com ele. Algumas jogadas de gol partiram dos pés dele também. Se algum jogador se destacou hoje, o que você pode falar sobre isso? Não, o time todo esteve bem. O garoto, a gente procurou passar confiança para ele, tranquilidade. Era a estreia dele no profissional, num jogo importante. No início ele tentou fazer tudo ao mesmo tempo, mas é normal, por causa da idade, por causa da vontade. Mas o mais ele esteve bem, como os demais companheiros. Aquilo que eu falei, foi uma equipe com bastante intensidade. Uma equipe que eu sei que o adversário não era tão qualificado assim, mas acho que o importante foi o que nós
fizemos no campo, entendeu? E o maior respeito que a gente pode ter pelo adversário não é inventar da janelinha, da balãozinho, da caneta. O maior respeito que você pode ter por um adversário é você procurar fazer os gols. E foi o que a minha equipe fez, até porque nessa competição o saldo de gols é importantíssimo. E nós tivemos inúmeras oportunidades e conseguimos fazer esses 5 gols que é importante na tabela. Renato aqui, Yuri Duque do BTB Esportes, boa noite, parabéns pela vitória. Depois de um 5-0, o principal ponto que o treinador pode analisar são os jogadores que estiveram em campo, até mesmo para escolher realmente o elenco titular do Fluminense. E tem um jogador que você colocou hoje para atuar, que é o Thiago Santos, que teve um trabalho com você até mesmo no Grêmio, e que você gosta muito dele. Primeiro eu queria entender de você como você observa o Thiago Santos nesse elenco do Fluminense. Se é como zagueiro, se é como volante. E segundo, se realmente você pensa em tentar trazer o Thiago para esse time titular do Flu, como você analisa isso, principalmente depois desse resultado. Obrigado. Bom, eu estou conhecendo todos os jogadores, conheço uma boa parte, mais que 80% já do grupo. O Thiago, conheço bem ele. Eu acompanhei ele o ano passado aqui no Fluminense também, jogando várias partidas, zagueiro, teve muito bem. Eu estive conversando com ele essa semana e ele falou que só em último caso ele gostaria de voltar numa emergência, somente para jogar de volante. Ele se adaptou bem aí atrás, está gostando da nova posição. Os outros também estiveram bem. Eu acho que o importante é isso para o treinador, é colocar essa dúvida, saber com quem eu posso contar, saber que se algum jogador tiver algum problema de cartão amarelo, tiver um problema de lesão, eu sei com quem eu posso contar. É a resposta que eles têm me dado. O duro é no momento que você perde um jogador importante, você olha para o lado e você não confia naquele jogador, que não é o caso. Eu confio em todos eles, eu acho que a maior resposta que eles poderiam me dar foi na partida de hoje. Volto a falar, a gente sabe que o adversário não era tão qualificado assim, mas o importante foi a intensidade que a minha equipe colocou em campo. Boa noite, Renato. Pedro Ramos, da Sintonia Esportiva. Eu queria fazer 2 perguntas bem rápidas em relação à contratação e prioridade, porque na lateral direita você teve que improvisar o Hércules nesse segundo tempo, então eu quero saber se você enxerga alguma lacuna que o Fluminense ainda precisa preencher com contratações, e a segunda rápida também é sobre prioridade, porque vocês já estão líderes do Grupo F, e eu quero saber se o foco desse ano, dessa temporada, vai ser a Sul-Americana, vai ser a Copa do Brasil, ou vai ser o Brasileirão para o Fluminense poder voltar à Libertadores do ano que vem. Obrigado. Eu acho que sempre que a gente puder trazer um jogador, independente da posição, que a gente sabe que o jogador vai chegar para nos ajudar, ele vai ser sempre bem-vindo. Aí vai depender também da parte financeira do clube, né? Quanto a outra que você me perguntou... O clube grande, a gente, degrau a degrau, jogo a jogo. Hoje nós jogamos pela Sul-Americana, apesar de uma equipe totalmente diferente, mas não foi porque eu queria só colocar uma equipe diferente em campo, mas é para observar os jogadores, por causa do cansaço do grupo. Domingo já tem mais um jogo importante, outra competição, eu preciso de todos eles. Então, domingo a gente vai com força máxima também diante do Santos. Na próxima quarta-feira nós temos o Corinthians. Então, sempre que possível, a gente vai colocar uma equipe forte em campo. Mas tem horas que não dá, é o cansaço, é o desgaste, é o jogador que de repente está com algum probleminha, que pode se tornar uma lesão mais séria. Enfim, eu tenho conversado bastante com o presidente, tenho conversado bastante com o Paulo, a gente tem trocado ideias. É importante saber também o que o clube pensa. Então, 3 cabeças pensam melhor do que uma. E vamos levando. Daqui a pouco, se o caldo endurecer, ali na frente a coisa ficar um pouco mais feia, aí a gente, de repente, sim, pode priorizar, justamente para não perder jogador importante. Mas no momento a gente tem ido... Hoje, coloquei somente hoje uma equipe totalmente alternativa, justamente porque o jogo era em casa e eu precisava observar muitos jogadores para saber como eles iam se comportar em campo. Renato, boa noite. Leandro Quintela, Resenha Tricolor, 1902. Pela natureza do próprio clube, a torcida cobra oportunidades para a base. E antes da sua chegada, houveram jogos que nenhum jogador da base tinha sido relacionado. E hoje você surpreende, oportuniza o Léo Jansen. Já havia expectativa do torcedor com o aproveitamento de jogadores como o Júlio Fidelis, lateral direito, e também o centroavante Kelvin. Você tem algum planejamento já para transição base profissional, para que a gente possa utilizar melhor esses jogadores? Eu vou conversar com as pessoas que fazem esse trabalho. Segunda-feira passada mesmo eu já tinha marcado um coletivo contra a base, mas não tinha nenhum time da base disponível para fazer esse coletivo. Eu gosto de treinar contra os garotos para poder observar, busco informações, entendeu?
Então, quem vai me passar as informações, eu vou ver nos treinamentos dos garotos e eu vou saber, pessoalmente, saber qual o garoto que pode receber uma oportunidade. Mas o garoto, em qualquer lugar, você tem que ter muita calma, porque às vezes o garoto tem um futuro enorme pela frente, aí você bota, de repente, ele numa furada, já viu, um jogo importante, ele não vai bem, aí ninguém já começa a queimar, já acha que não tem condições de jogar no profissional. Então você tem que preparar bem o garoto para que a gente não possa perder, de repente, um talento ali na frente. Deu? Renato, boa noite, Alana Fonseca da Mosaico, parabéns pelo resultado. E hoje eu queria conversar contigo um pouquinho sobre esse ataque do Flu, que funcionou muito bem, né? Além do que eu posso falar é o placar em si. E não só isso, mas a postura do Flu também mudou nestes 2 últimos jogos. O Flu está bem mais ofensivo e eu queria saber de você se vai ser assim pelo resto do campeonato, até quando conseguir, né? Porque você mesmo acabou relatando questões de lesões que podem acontecer, enfim. Eu gosto de jogar ofensivamente. Vai depender muito do como a equipe vem se comportando, né, nessa parte tática. E nesses jogos aí contra o Bragantino e hoje a equipe se comportou muito bem. Eu acho que sempre que eu treinei as equipes eu procurei jogar ofensivamente, trabalho bastante a posse de bola, valorizo bastante essa posse. E a gente enfrentou o Bragantino, enfrentou a equipe hoje jogando dentro do campo do adversário, marcando pressão e deu certo. Então é dessa maneira que eu gosto de trabalhar. Enquanto estiver dando certo, a gente vai continuar com esse esquema. A última aqui para encerrar, Renato. Boa noite, Renato. Alex Vilar, do Bate-Fundo Esportivo. Eu queria saber de você, hoje a equipe do Fluminense utilizou muito bem os lados do campo, seja pelas laterais ou pelas pontas. Eu queria saber se é algo que você planeja para o Fluminense realmente fazer esse jogo pelo lado do campo para o ano todo, ou foi algo estacional dessa partida? Não, eu gosto, seja por dentro, seja por fora, principalmente pelas laterais, né? Porque muitas vezes você pega o adversário fechado e a melhor alternativa é você jogar pelos lados. Porque o adversário se fecha, fica difícil entrar por dentro, mas não quer dizer que a gente não vai tentar fazer essas jogadas por dentro. Eu gosto muito de jogar pelas laterais, seja o lateral, seja o meu ponta, que eu gosto muito, por exemplo, do Keno, que ele gosta do drible, do 1 para 1, isso que abre uma defesa adversária. Não é importante você jogar pelos lados. É dessa forma que eu treino a equipe, que peço, e eles têm feito isso muito bem. Boa noite, amigos. Obrigado, Renato.